médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. Começa agora mais um Folha no Ar, primeira edição ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Também ao vivo em nosso streaming no Face, no YouTube. Daqui a pouco esse programa estará em podcast para você também ouvir na melhor hora do dia. E logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. Olha, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia vem trazendo a previsão para Campos de tempo bom, apesar de amanhecer também nublado, mas não há previsão de chuva para hoje. Tempo fica bom no decorrer do período, a máxima é de 32 graus e a mínima é de 22. Agora aqui na Rua dos Andradas faz 23 graus. No programa de hoje, com o jornalista Arnaldo Neto, vamos receber já por videoconferência, agradeço até a presença de antemão e daqui a pouco traremos aí, né, o seu bom dia e naturalmente a sua participação, o subsecretário de Atenção Básica e Vigilância Sanitária de Campos, Dr. Charbel Cury. Vamos falar basicamente sobre vacinação. Quem vai ser, quem não vai, quantidade de doses que chegaram, quantidade que precisa, enfim, toda a logística e não, evidentemente que é do Pazuello, me perdoe aí, né, mas não é a mesma, né, pelo contrário, e aí a gente conversa já com o Dr. Charbel Cury. Aliás, a do Pazuello ontem mandou pro Amapá o que seria para ter mandado para o Amazonas. A diferença é só o P e o A. E a quantidade de gente que está morrendo no Amazonas, que não é brincadeira, a gente não tem nem condição de brincar com essa situação. Erro grotesco aí do Ministério, mais um, né? Grotesco do Ministério da Saúde. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Em destaque hoje no portal folha1.com.br, Câmara cancela reprovação das contas do último ano do governo Rosinha Garotinho. Projeto aprovado tornou inválida a decisão dos vereadores que durante a sessão em 2018 seguiu recomendação do TCE. Os destaques daqui a pouco, né, e os comentários com Arnaldo Neto. 7 pessoas são presas durante a Operação ISIS 3 em Guarulhos. A ação cumpriu mandados de prisão contra organizações criminosas. Vacinação em Campos no drive-thru será no sistema de cotas. Limitação é uma função da quantidade de doses que está em função, né, da quantidade de doses que está chegando à cidade. Troca de comando do 5º GBM, o Tenente-Coronel Joelson de Oliveira assume o grupamento. Vladimir anuncia que vai quitar 13º salário dos aposentados no próximo dia 10. Calendário dos demais servidores será divulgado, segundo o prefeito, na próxima sexta-feira, amanhã, portanto. Campos registra uma morte e 180 novos casos da Covid-19 em 24 horas. O município contabiliza 720 óbitos. Já são 20.814 registros de pessoas infectadas. E Câmara aprova a multa para quem furar a fila da vacinação contra a Covid-19. Eu vou até o jornalista Arnaldo Neto, está conosco e comenta essas e outras informações. Arnaldo, bom dia, prazer mais uma vez, seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição.
Bom dia, Nogueira. Bom dia, Dr. Charbel, já aí com a gente, para o nosso bate-papo já no próximo bloco. Vou me ater a poucos comentários, até para a gente ganhar tempo para conversar com o Charbel. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. Espero que a conexão ajude. Vamos lá. Nós temos aí essa decisão da Câmara, uma decisão, no mínimo, polêmica, que vai render pauta ainda durante muito tempo para a gente, porque é uma questão extremamente atípica, né? Não estou aqui fazendo juízo de valor, não estou aqui julgando mérito de nada, nem tenho competência para tal, mas bom dia, doutor Chávez, já aí com a gente. O que aconteceu ontem na Câmara de Campos? Nós revelamos no blog que seria pautado para ontem mesmo, né? Por volta de 3 horas da tarde. Já havia a especulação em grupos de WhatsApp, havia especulação de bastidor de que isso poderia acontecer, mas não havia ainda confirmação. Nós confirmamos por volta das 3 horas ontem no Folha 1, né? E isso já criou uma certa, digamos, um certo desconforto na Câmara pelo termo que nós usamos, que está anulando a reprovação das contas da prefeita Rosinha, mas não tem outro termo a se usar, Nogueira. O que a Câmara fez foi anular a reprovação em 2018 das contas da prefeita Rosinha. Ponto. Esse é ponto pacífico. Por quê? Com a decisão de ontem, nós voltamos a estaca zero nessas contas em relação ao TCE. Então, por exemplo, Campos tem a conta aprovada de 2017 de Rafael, que foi aprovada pelo TCE e também pela Câmara, mas a Câmara não tem mais, que é quem determina, o TCE só recomenda o que deve ser feito, emite um parecer de recomendação, e a Câmara segue ou não. Para seguir, maioria precisa de 1/3 da casa, para reverter de 2/3 da casa, né? Então, assim, é uma recomendação, mas que precisa ser vencida. Enfim, o que foi votado ontem cancelou, não tem o que se discutir para concluir essa questão. Agora vamos aos desdobramentos disso. É muito estranho que uma legislatura apague, deslegitime o que foi feito pela anterior. Essa vai ser uma discussão jurídica, não tenho dúvida disso. Partidos vão ingressar na justiça, partidos de oposição ao grupo que está no governo, ao grupo garotista, vão entrar na justiça para tentar derrubar essa decisão. Porque realmente é muito estranho. Estava até conversando ontem com alguns juristas, né? Uns acreditam que tem base, sim, até porque é um documento assinado pelo procurador da casa, que atende a um requerimento da ex-prefeita Rosinha. Outros já discordam, acreditam que não tem base, que não pode, como eu falei, a legislatura seguinte anulada a anterior. A pessoa, se ficar assim, toda legislatura que trocar vai reverter decisão passada, a gente não vai para frente. E vale abrir um parêntese aqui para deixar claro que mesmo se as contas de Rosinha não forem julgadas, ela não está elegível. Então, assim, tem muita gente achando, vai limpar a ficha. Existem outras condenações da prefeita, sobretudo na esfera eleitoral, que a impedem, por enquanto, de participar de qualquer tipo de pleito. Pelo menos no próximo pleito de 2022, ela não participa devido a outras condenações, não só a essa questão da prestação de contas. Como eu falei, é uma decisão polêmica. Falei ontem, vou escrever ainda, com o procurador da casa na época, que era o Robson Maciel, porque foi alegado cerceamento de defesa. Robson, que tem amplo conhecimento em direito, Robson falou que, se fosse isso, qualquer tribunal de justiça derrubaria a sessão da Câmara, qualquer decisão da justiça, até mesmo da justiça comum, né, já iria aí derrubar a sessão da Câmara. E ele alega o seguinte: não seria a Câmara novamente o espaço ou o local indicado para reavaliar essa decisão anterior. Isso deveria ser julgado pela Justiça. Então, se a prefeita sentiu aí cerceamento de defesa, qualquer tipo de irregularidade no processo, que isso fosse debatido na Justiça. Existem outras alegações, como, por exemplo, falta de numeração no processo. Eu acho que é um caso aí que mostraria uma certa desorganização e que poderia se incluir à frente de algum documento, outro documento, mudando aí todo o processo. Perguntei isso a Robson também, se era possível. Ele
disse que quanto a isso ele não podia falar, porque esse é um trabalho feito pela Secretaria da Casa, mas reforçou, Nogueira, que, na opinião dele, mesmo que se tiver algum tipo de irregularidade, não seria a Câmara atual, não seria a atual legislatura responsável por julgar irresponsabilidades da legislatura anterior. Caberia isso a outro poder, no caso, ao Poder Judiciário. Então vamos aguardar os desdobramentos disso, mas hoje foi aprovado, já deve estar sendo publicado, o Decreto Legislativo 17 de 2021, número 17 de 2021, que torna nulo o Decreto Legislativo 1111 de julho de 2018, que nada mais é que o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que orientou por seguir a recomendação do Tribunal de Contas do Estado e reprovar as contas de Rosinha. Então, se o parecer está inválido, tudo que vem depois dele torna-se inválido, consequentemente, invalida-se a reprovação das contas da ex-prefeita Rosinha Garotinho. É uma vitória do grupo político, sim, do grupo político do prefeito, da mãe do prefeito, da ex-prefeita e ex-governadora, mas é uma decisão muito polêmica e que vai gerar muitos desdobramentos ainda na justiça, não tenho dúvida disso, sem falar em embates políticos. A gente tem aí que repercutir, já ouvimos o Marcão ontem, que era presidente à época dos fatos, né, à época do julgamento das contas. Marcão afirma que foi apertado todo o direito de defesa, que todas as documentações foram enviadas, e assim como foi convocado em diário oficial, segundo o Marcão e também o Robson confirmou, foi convocado em diário oficial a prefeita Rosinha a sua defesa para participar da sessão de julgamento das contas. Então teremos alguns embates aí pela frente, e o ano mal começou para a Câmara, né? Eu até começo meu texto assim, o ano mal começou para a Câmara, na segunda sessão já tem uma polêmica que deve durar muito tempo, né? Tem vários desdobramentos com relação a isso. Se a gente fosse falar só desse caso, a gente levaria aqui mais de meia hora. Um programa, né? Inteiro, sem dúvida. Tem muitos desdobramentos quanto a isso. Não temos dúvida. E como eu falei, não estou aqui julgando mérito, cabe ao judiciário isso. Mas que causa estranheza, causa. Eu vou usar uma frase aqui do Robson Maciel Júnior, né, que era o procurador da casa na época, e que ele questiona por que quase 3 anos depois? Se existia alguma irregularidade, por que quase 3 anos depois? Sem contar que a defesa da ex-prefeita Rosinha tentou sim, alegou sim, desde lá que havia um cerceamento de defesa no TCE, mas não teve mérito em decisões judiciais. Tentou também impedir que a Câmara julgasse as contas. Uma decisão do juiz Paulo Maurício, à época, em 2018, disse que não podia impedir o julgamento, que não tinha o que impedisse o julgamento dessas contas na Câmara. Então, acredito que essa questão vai para o Judiciário mais uma vez e teremos muitos desdobramentos. Nogueira? Você falou tudo, não tem muito o que acrescentar, não. É só lembrar que a época, eu me recordo a Rosinha reclamar disso, desse cerceamento ao direito de resposta, e me lembro também, o tribunal, como você também disse, o Tribunal de Contas do Estado recomendou a reprovação das contas dela. Agora, é preciso, Arnaldo, ver a legalidade de uma Câmara de Vereadores cancelar o que foi feito por outra Câmara de Vereadores. Aqueles vereadores que passaram não vão ter mais direito de falar, de expressar. Isso. E aí? Já pensou se hoje, né, um exemplo que até que um amigo usou comigo, já pensou se hoje o Congresso fosse lá revisitar o processo da Dilma Rousseff, por exemplo, pedaladas fiscais? E aí? E falar, não, realmente aqui não teve pedalada. Não, porque a legislação... Nós temos outros exemplos jurídicos, jurisprudência, palavra que me faltou, nós temos jurisprudência de que outros presidentes também fizeram esse tipo de pedalada fiscal. E aí, vai cancelar o impeachment? Né? Vai mudar o resultado? Infelizmente, como eu falei, eu não estou aqui dizendo que a Câmara anterior estava certa e que essa está errada, não. Mas, pelo entendimento com pessoas que eu conversei, pelo entendimento que
Eu estou ouvindo diversas fontes, como eu falei, outras concordam que a Câmara pode fazer, mas a maioria que eu ouvi diz que não pode a legislatura atual deslegitimar o que foi feito pela anterior. Se for para contestar o processo, o ambiente para isso, o local para isso, é em outra esfera de poder, ou seja, no judiciário. Concordo. Agora, é aquela história, se não for ilegal, pelo menos é imoral. Ficou-se essa impressão aí. Não sei, eu não gostaria de fazer juízo de valor quanto ao voto dos vereadores, não. Assim, é a minha opinião, Nogueira. Concordo, você está fazendo a sua, fazendo a minha. Eu não gostaria de fazer juízo de valor. Porque se tiver legalidade e que se pode se reabrir e realmente ela não teve direito de defesa, né, aí nós teremos ainda uma outra etapa. Se essa etapa for legal, é bom deixar claro também, as contas não estão aprovadas, as contas serão julgadas novamente, se essa etapa for legal. Mas tudo isso, como eu falei, vamos entrar aí numa discussão jurídica nos próximos dias. Eu falo imoral porque da onde saiu tanta velocidade para se analisar esse caso? Se é um caso tão complicado. Achei estranho, aí a gente vai entrar em várias questões. Estranho também o procurador da casa, de carreira, assinar um parecer desse, né? Porque se ele está lá há tanto tempo, será que só agora ele percebeu, só agora que ele foi provocado? Por que não foi provocado antes? Porque dá uma legitimidade, né? Você fala, foi o procurador de carreira, não foi o procurador nomeado pelo presidente da casa que fez. Mas qual foi a participação ali de toda a procuradoria nesse processo? Tem muitos desdobramentos, eu acho que a gente vai falar sobre isso ainda diversas vezes neste ano, Nogueira. Bom, e que a gente fale com a clareza sempre da verdade. Bom, Arnaldo. Exatamente, a gente tenta aqui, como eu falei, a gente tenta equilibrar, ouvir várias fontes para tentar formar uma opinião. São 7h21, não quero me alongar muito para a gente aproveitar bastante tempo com o Charbel, eu só registrar aqui a questão do pagamento dos aposentados, né, do 13º dos aposentados. O prefeito Vladimir anunciou ontem que vai quitar o salário, né, e o 13º do ano passado, que ficou aí da gestão Rafael Diniz, dos aposentados no dia 10. Ainda não temos um calendário para os demais servidores, até porque existia uma proposta em negociação de parcelar esse 13º, o que é factível dentro das situações financeiras de Campos. É bom a gente destacar isso, é uma folha que ficou, né, uma folha de pagamento que ficou da gestão anterior e que é factível o parcelamento, mas se conseguiu pagar os aposentados, vamos torcer para que consiga também recurso. Não estou falando que isso vai acontecer, não tem como afirmar que se tenha recurso para isso. A situação de Campos financeira ainda não é das melhores, vai demorar muito para melhorar, mas vai pagar aposentados e pensionistas 13º no dia 10 de fevereiro, junto com o salário. Isso também chama atenção, da questão relacionada ao calendário de pagamento, que ainda não foi aí possível fazer o que o prefeito Vladimir pretendia, pelo menos nas últimas entrevistas antes da posse, que era trazer para o último dia do mês trabalhado o salário do mês. Ainda está em andamento isso, Nogueira. Sim, e esse é o 13º dos aposentados. Tem ainda aposentados e pensionistas. Tem ainda os servidores da ativa ainda não. Perfeito. Muito bem. Só tem aqui um comentário da Terezinha Bianchi perguntando quem foi o procurador. Foi o Harley. Eu só tenho que confirmar o sobrenome dele aqui. Deixa eu só pegar o parecer aqui, ou abrir minha matéria, que tem lá também na matéria. Mas só para confirmar aqui para o ouvinte, o procurador que assina, procurador de carreira da casa, não é o indicado pelo presidente, é Harley Jimenez Ferreira da Silva. Então, ele que assina aí esse parecer jurídico quanto ao decreto votado ontem. Correto. Perfeito. Respondido. Então, 7h24. Vamos a um breve intervalo comercial para que no próximo bloco a gente já traga aqui a participação do Dr. Charbel Cury. Vamos falar sobre vacinação em Campos contra a Covid-19. Rapidamente, em 2 minutos estaremos de volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. A Proteus